Vou trazer agora o nosso time de comentaristas pra gente analisar essa derrota do Galo com imagens, hein? Bora colocar os melhores momentos pra você no YouTube. O Coritiba venceu o Atlético 2-0. Impressionante que o Atlético, com os números da partida, o Coritiba chutou 2 bolas no gol do Atlético. Na verdade, chutou uma, né? Porque a outra foi aquela pataquada do Lianco. E venceu o Atlético por 2-0. O Galo chutou mais de 20 vezes ao gol do Coritiba e não conseguiu fazer um golzinho. Mais de 70% de posse de bola. Um negócio de maluco. Olha, Oliveira, você comentou o jogo ontem e o Atlético, que até começava ali parecendo que teria uma melhora, vem a bola parada, o castigo, coxa 1-0, dali em diante, coisa desanda. Alê, que momento do Galo na temporada, hein, Alê? É complicado, viu? Um abraço pra você, Thiago, um abraço aos companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Ninguém perdeu mais jogos do que o Atlético no Campeonato Brasileiro, impressionante, né? E no jogo de ontem tem muito da circunstância, né? Porque o Coritiba, ele vinha com um desempenho ruim como mandante, só tinha ganho do Remo, jogando diante da sua torcida. Por quê? Porque o Seabra, que é um grande treinador, viu? O Seabra é muito bom treinador. Ele sabe da limitação do Coritiba e ele joga no erro do adversário, né? Então, por isso que ele tem vitórias expressivas fora de casa contra Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o Mirassol, e em casa tem dificuldade porque muitas vezes tem que propor o jogo. Quando ele faz o gol aos 6 minutos, ele faz o jogo dele, que ele faz inclusive como visitante, né? Ele dá a bola pro Atlético e tenta sofrer, né? Marcar e jogar por uma bola num eventual erro do adversário, no caso o Galo, e esse erro acontece no segundo tempo. Então tem muito da circunstância do jogo, mas é verdade que o Atlético criou muitas possibilidades no primeiro tempo, fez do goleiro Pedro Rangel o principal nome da partida até então, e quando toma o segundo gol, esse gol do Lianco aí o Atlético desaba, né? Porque você tomar um gol, pra quem já brincou na pelada, quem joga bola, mesmo que amistosamente, assim, quando você tá em cima dos caras, né? Você tá buscando o gol de empate, tá próximo do gol de empate, você toma um gol, o segundo gol, você já dá uma desanimada. Se você toma um gol desse, aí realmente é um banho de água fria, e aí o Atlético não conseguiu se encontrar, o Barba tentou ali algumas alterações, mas também o time não conseguiu reagir, né? Porque foi um baque muito grande mesmo. E aí, você me desculpa, tem umas coisas que eu não consigo alcançar, embora o primeiro tempo tenha sido realmente um primeiro tempo de muito volume, né? De muitas oportunidades. Não dá pra você falar que jogou bem e perder de 2-0 do Coritiba. Curitiba é uma equipe muito limitada, hoje ocupa uma boa colocação na tabela de classificação, mas é uma equipe muito frágil, que sobrevive muito em função do ótimo trabalho do Seabra, mais uma vez, né? Mais uma vez. E também tô com muitas dúvidas, viu, Tiagão? Com relação aos discursos do Eduardo Domingues, aos critérios dele, não deu para entender muito bem qual que é o plano, né? Porque se na quinta-feira ele fala que tem jogador que não tá se empenhando no treino, que não tá, sabe, que não tá na pegada, que não tá afim, ele só tem um caminho, Tiagão. Só tem um caminho. É tirar esses caras da relação, né? Porque senão você tá dormindo com o inimigo. Se você tá falando que esses caras não estão afim, você tem que tirar eles do grupo. E ele não mudou nada do jogo, assim. Todo mundo que entrou, todo mundo começou. Você tem uma ideia na contradição? Ele tirou da relação o Cauã Soares, que é o menino. O menino não tá treinando. Acabou de renovar contrato, ganhando moral, titular, sendo prestigiado. Isso. Então o menino não tá treinando? Eu não tô entendendo. Porque se ele leva os caras que não estão afim pro jogo, aí fica uma contradição gigante. E até porque, na coletiva, ele falou pro Claudião que não, que foi uma interpretação errada da imprensa, da torcida, do mundo inteiro, né? Que não é assim. Que não é que tem gente que não tá treinando, que não tá afim. Porque se vamos supor que o Scarpa tá treinando bem, né? Porque se ele falou que foi uma interpretação errada, o Scarpa tá treinando bem, o Alexander tá treinando bem, o Preciado tá treinando bem, o Hulk tá treinando bem, o Pérez tá treinando bem, o Dudu tá treinando bem. Então o treinador tem feito as escolhas erradas. Já são 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Então assim, tá uma confusão. Tem cara que tá roubando nos treinos, tem cara que não tá afim, ou não.
São escolhas técnicas do treinador. Eu tô confuso, Thiago. Eu fiquei confuso pelo comportamento dele, pelo fato dele não ter tirado ninguém da relação. Aliás, tirou o Cauã Soares, né? Moleque que corre que nem um louco aí, que tá se dedicando. E também pelo fato do discurso dele do pós-jogo. Então, pra mim, tá muito confuso, viu? Algo de errado não está certo. Impressionante. O Alexandre Simões, vamos abordar mais da situação do Atlético. O Ale fez uma análise, digamos, macro, né? Mais aberta do contexto todo do Atlético. Queria falar um pouquinho mais sobre o jogo de ontem. Essa pataquada do Lianco. Se a gente tiver aí, galera, pra colocar no YouTube, hein? Grande audiência da Itatiaia no YouTube. Olha aí o lance, dando os créditos aqui a CNT. A rede CNT, o Everson tá saindo pra poder receber a bola, né? Todo mundo imaginava, o Lianco vai recuar pro Everson, ele joga bem, o Lianco que 15 segundos antes tinha feito uma provocação ao atacante do Curitiba completamente desnecessário, fora do contexto, mandando o cara pedir pra ser substituído, né? É o personagem, com todo respeito ao Lianco, que dizem fora de campo ser um cara legal, mas chega no campo, vira um babaca, umas coisas, sabe, sem sentido nenhum, sem propósito, soa como arrogante, prepotente. Vai lá e faz uma pataquada dessa, Simões. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ale. Boa tarde quem acompanha a gente. Ainda teve que ouvir o menino gritar na cara dele ali, né? Olha lá, o menino dá um pulo lá, ainda grita na cara dele ainda, quer dizer... O Lianco, a cena pra você do rádio é a seguinte, o Lianco com as mãos na cabeça, depois dessa lambança, aí o jogador que ele havia provocado segundos antes, passa e grita, dá um berro na cara dele. Uma cena vexatória, né? Vexatória. Ô Thiago, assim, eu entendo o que o Ale colocou, sabe? Mas eu acho que o Barba é o menor dos culpados. Cara. Não, mas não tô falando que é culpado, não. Não, eu sei que você tá dizendo. Inclusive... Não, mas você fez um contexto inteiro pra colocar ele de... Não. Então vou me explicar, então, porque eu não comuniquei corretamente. Eu acho que ele tem que ter tempo, ele tem que ter respaldo, e acho também que ele é o menor dos problemas. Só que acho que ele tá se atrapalhando. Ele tem sido contraditório. Ele não executa aquilo que ele fala. Exatamente. O discurso é um e a montagem de elenco, montagem do time é outra. Sim. Dito isso, exato. Sua análise, Simões. Porque ele estreia em 1º de março, quer dizer, tem um mês e meio, são 12 jogos aí que ele tem no Atlético, e pegando o pé das coisas, fazendo os diagnósticos, né, dele. Mas quando é que ele vai começar a executar o que ele diagnosticou? Sim. Porque o diagnóstico, ok, ele diagnosticou aquilo que todos nós aqui já víamos há tempos. E que bom que ele teve peito, personalidade de falar. Mas o que eu diagnostiquei, que o Ale, que você, que a torcida já sabe, só ele pode mudar. E ele não mudou até agora. Exato. Mas eu acho que a questão toda que acontece com o Atlético é uma coisa muito simples, o Thiago. Eu acho que tem jogadores realmente que a gente percebe que não estão conseguindo render o que se espera deles e o que já renderam no próprio Atlético, tá? E eu acho que é uma situação muito, muito complicada de se pegar com a temporada andando, porque primeiro não foi o Barba que montou esse elenco, né? Ele não teve a chance de contratar ninguém. A oportunidade que ele teve é de repente trazer um menino ou outro da base, como trouxe o Cauã no último jogo e foi titular, e ontem não ficou nem no banco, e eu acho que isso é um equívoco, né? Se o menino foi titular num jogo, no outro ele tinha que ter pelo menos sido opção no banco de reservas. Nenhum reforço do Atlético para a temporada fez diferença ainda. Nenhum reforço do Atlético da janela de 2026 fez diferença ainda. O que a gente carregava mais esperança e chegou até uma expectativa pelo início era o Renan Lodge. O Renan Lodge está jogando muito menos do que jogou no início da trajetória dele no Atlético. Pode ser até uma questão física, porque eu acho que ele é dos que mais jogam, né? Porque eu acredito que não tenha tanta confiança assim no reserva dele, que é o garoto, o Pacini, praticamente um sub-17. Mas eu acho que a grande questão, Thiago, é justamente de que as lideranças, os caras bons, fortes desse elenco do Atlético, os de nome, todos estão muito mal. O Hulk tá muito mal. Não há motivo pro Hulk ser titular do Atlético. O Hulk cai e reclama o jogo inteiro, não acrescenta nada, absolutamente nada. Quase todo ataque morre no pé dele. Tá mais atrapalhando do que ajudando, tá? O Lianco, que é uma liderança, e a gente cansa de dizer que é o melhor zagueiro do Atlético. O personagem ultrapassou o jogador. Fez ontem, talvez, a lambança do ano.
Tá sendo ridicularizado em todo lado aí, rede social, os programas de televisão, porque o que ele fez é assim, não tem explicação. O Everson abre para receber a bola. E se o Everson fosse um goleiro que não soubesse jogar com o pé, ok. Mas o Everson, com os pés, ele é melhor que muito jogador de linha do Atlético. Não, da defesa do Atlético ele é melhor que todos. Então, o Everson faz um movimento claro e evidente de que, o cara tá apertado, o atacante tá chegando nele, eu vou abrir para receber a bola. O Lianco quis enfiar a bola no meio, com o cara em cima dele. Quer dizer, uma lambança sem tamanho. E depois desse gol, Thiago, o Atlético caiu, entrou num buraco, porque não tem condição você tomar um gol desse numa Série A de Campeonato Brasileiro. Psicológico, que já não é bom. Isso. Vai pras cucuias, né? O Dudu, que tem história, entra, não acrescenta nada. O Gustavo Scarpa entra, não acrescenta nada, ontem nem entrou. Então, fica uma situação muito complicada. Mas quem tá jogando bem? Eu não tô Exato. Dizendo. Mas quem tá jogando bem? O Reinier, meu Deus do céu, horroroso. É o Everson, o Vitor Hugo, o Juan. O Juan. Mas aqui dentro da limitação dele, ele tá jogando. Não inventa, não quer sair jogando. Zagueiro tem que zagueirar, cara. É um princípio básico do Filipão. Zagueiro tem que zagueirar. O problema é que o pessoal vê o zagueiro do PSG, o zagueiro do City, do Barcelona, sair jogando e acha que todo zagueiro tem que sair jogando. Não tem. Tem que sair jogando quem sabe. Quem não sabe é bolinha pra lateral, chutar pra onde o nariz aponta. E o Atlético não tem zagueiro que sabe. Não tem. Então não adianta ter. E poucos times no Brasil tem. A gente conta nos dedos no Brasil qual zagueiro pode sair jogando. Agora, você vê os zagueiros do Palmeiras sair jogando? Esse Gustavo Gomes lá atrás é um carniceiro, é só porrada pra frente. Por quê? Porque o Abel não deixa. Futebol, zagueiro tem que dar segurança pra time. Não tem que sair jogando, não tem que ser armador. Não tem, se o cara tiver qualidade pra ser, perfeito, ok. Mas quem não tem, não pode ser. Quem não tem, não pode ser. Então, acontece isso. Cara, um time pra se recuperar, os bons precisam puxar. Os bons do Atlético estão puxando pra baixo. Os jogadores bons do Atlético estão puxando pra baixo. O Lianco horrível, o Hulk horrível, o Dudu horrível, o Scarpa horrível, o Bernard que já jogou Copa do Mundo, dando chilique porque a torcida vaiou, um jogo horroroso contra o Juventude, botando mão em ouvido quando faz um gol, quase que por acaso, que trombou com o cara lá, a bola sobrou e ele fez. Então, quer dizer, fica complicado, porque o time tem que se apoiar em quem ele tem de qualidade. Os de qualidade não estão jogando nada, Thiago, então fica difícil. Só para reforçar então, porque senão fica uma coisa mal entendida, eu sou a favor à continuidade do trabalho do Eduardo Domingues, acho que tem que ter respaldo, tem que ter tempo, né? Agora eu entendi, a sua crítica é ao fato dele não estar executando, pondo em dia o que ele fala. Ele falou que tem gente que na linguagem de futebol tá roubando ali no dia a dia, que não tá se entregando, não é isso? E todos eles foram premiados com atuação no próximo jogo. Então, se tem esses caras, ele tem que afastar do elenco deles, tá? Tem que afastar, tira da relação e fazer alguma punição tem que ser, eles foram todos premiados com o jogo seguinte. Exatamente. Né? Agora, o que é mais comum? A janela só abre em junho, a janela para transferência. Então, os caras que estão roubando o Atlético, eles só podem sair em junho. E o Atlético só pode se reforçar, fazer um time que o argentino gostaria, com o jeito dele, do Eduardo Domingues. Isso tudo só acontece em junho. O que eu faria, vamos supor, eu vou lá, eu não quero ser amigo do jogador, de nenhum jogador desse. Eu quero que eles ajudem o Atlético. Eu vou lá e falo assim, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Não começamos tão bem aqui, mas eu acredito em você. Você é bom. Eu acho que você, vai dar a volta por cima. Vou começar a dar uns minutos pra você aqui na Sul-Americana. E vamos lá, e não sei o quê. Quando chegar em junho, ele pega os caras que ele identificou, que não tem o espírito, que não tá afim, que tá dando migué, e manda eles pra casa do chapéu. Do chapéu. Entendeu? Agora, nesse momento, ele falou que os caras estão dando migué e continua com os caras. Isso aí a conta não fecha. A conta não fecha. É contraditório. Porque se tá. Aí depois, inclusive, ontem ele falou que os caras não, que foi uma interpretação errada nossa, né? Que a gente. Ontem, inclusive, ele elogiou, que a turma tá treinando, sim. Treinando. Mas se a turma tá treinando bem, né? Então vamos fazer aqui um exercício. Tá todo mundo treinando bem. Se todo mundo tá treinando bem. O Alexander é pra ser titular, se tá todo mundo treinando bem? É pra ser titular. O Scarpa é pra ser titular, se tá treinando bem? É pra ser titular. O Dudu é pra ser titular, se tá treinando bem? O Preciado.
o Júnior Alonso, se tá todo mundo treinando bem, não é isso? Então, acho que ele só precisa dessa... Vamos seguir esse caminho. Vai ser esse caminho que nós vamos. Eu vou recuperar os caras. Beleza, em junho você manda quem você acha embora do time, tá tudo bem. Não, eu vou afastar quem não tá afim. Ok. Agora, desse jeito que tá, aí não tá ornando. Resumindo, ele tem que alinhar o discurso com a prática. É isso. O que ele for fazer pra montar o time do Galo. Certo é que não tá fácil. Cláudio Rezende vai chegar com mais do Galo, hein? Atlético foi a Curitiba e perdeu pro Curitiba. É isso mesmo, com falhas individuais, jogando fora de casa como nunca e perdendo como sempre. O Atlético chegou como aquele visitante gostoso que todo mandante adora. Atlético que produziu alguma coisa interessante, tem números também interessantes, mas numa partida não tão interessante, conseguiu perder por 2-0, tomando um gol de uma bola parada, né? Não vou nem falar que é uma bola aérea, que foi uma bola na altura do quadril. O primeiro gol, sofrendo um escanteio ali, Renier cochilou no primeiro pau, Hulk também na marcação, Breno Lopes, que é daqui, que não tem nada a ver com isso, colocou e abriu o placar. Depois o Atlético chegou, incomodou, teve bola na trave, Coelho aparecendo ali como aquele jogador que tenta, uma coisa a gente não tem que falar, né? O Coelho pelo menos tenta. O Coelho, ele tenta, você nunca vai falar do Coelho por omissão. Ele pode até pecar por ação, mas por omissão, negativo. O que faltou, Mirandinha, pro jogo de ontem, o Atlético sair com um resultado positivo? Eu acho, o Atlético tem bons jogadores. Você fala que os caras são bagres? Não são. O Atlético tem bons jogadores, cara. Vamos supor aí, ó, tira eles do Atlético, coloca eles numa lista de opções ali, você fala, pô, o Atlético tem boas opções. Mas como um time não funciona, faz muita força pra jogar, e aí é com Cuca, com Sampaoli, é com Barba, e perdeu mais uma. Pois é, o resultado é muito ruim, né? Vamos tentar fazer um exercício aqui de analisar somente esse jogo, né? Porque é difícil você tirar as coisas que passaram, outros jogos, outros resultados, Se você outras analisar entrevistas. só o jogo, vai ter coisa boa. Pois é, justamente aí que eu quero chegar. Você falou aí, num tom assim, de que as coisas foram ruins, e foram porque perder 2-0 pro Curitiba, que é um time que tem 19 pontos, mas vai brigar lá embaixo, por mais que o Seabra seja um grande treinador, é um time que tem organização, eu acho que o Curitiba vai brigar lá embaixo. Não vejo o Curitiba na parte de cima da tabela. E aí, olhando pro jogo, o Atlético toma um gol com 5 minutos. Esse padrão de bola parada, ele, numa era pós-Arsenal, né, do treinador de bolas paradas do Arsenal, tá revolucionando o futebol, cara, a bola parada. Que é o bloqueio, que se usa muito no basquete, no futebol tem acontecido e os juízes têm deixado. Em algum momento marcava-se algumas faltas e agora não. E aí o Curitiba, uma jogada ensaiada com o Breno Lopes, tem um bloqueio em cima do Renier, ele nem pede falta, talvez se ele tivesse caído, feito aquela cena que o jogador brasileiro gosta, talvez até o juiz poderia ter pensado em alguma coisa, mas tudo dentro de uma normalidade, não tô falando que foi falta não. Mas o Curitiba fez bem a jogada e o Breno Lopes ali aparece entre o Everson e o Hulk, e os dois assustam, o Everson até cai primeiro e o Breno Lopes faz o gol. E aí, a pergunta que eu faço, será que o Curitiba, ele jogaria da forma como ele jogou, ou o gol com 5 minutos condicionou? Porque o Curitiba, ele escolheu defender, ele baixava suas linhas na intermediária para defender, e o Atlético começou a rodar a bola de um lado pro outro no primeiro tempo. E o Atlético jogou mal no primeiro tempo? Não, acho que o primeiro tempo foi ainda bem melhor que o segundo. Teve um bom jogo, teve condição, até os 20 ali, poucas chances, teve um chute do Renan Lodge, mas depois dos 30 minutos do segundo tempo, o Atlético teve um bom volume de jogo, várias oportunidades, principalmente com o Coelho, como você citou bem, Coelho, o Lodge, o Renier, boas associações, né, boas tabelas ali do lado esquerdo pro centro. O Atlético teve finalizações com o Maicon, com o Vitor Hugo, com o Hulk, com o próprio Coelho, então teve um bom volume, uma ou duas chances melhores, mas no geral não teve tantas chances claras assim, mas no primeiro tempo, aquilo que o Atlético produziu, eu acho que poderia ter sido pelo menos 1-1. Acho que o Atlético fez para estar 1-1 no jogo e o Curitiba não atacava mais. O Curitiba não atacava, o Atlético perdia, conseguia roubar a bola rápida no campo de ataque e condicionando o jogo ali no campo defensivo do Curitiba. Aí quando vem pro segundo tempo, o jogo já muda um pouco. Acho que esse volume que o Atlético teve no primeiro tempo, ele diminui. Você cria ali uma ou duas chances que não foram tão claras. O Curitiba continua não contra-atacando. Defensivamente, o Atlético, no coletivo, o Atlético fez um bom jogo. Para mim foi um bom jogo. Foram erros individuais. Aí sai o segundo gol, que é uma tentativa, uma confiança exagerada do Lianco, que ele tenta dar um passe por dentro. O Atlético recua todas as bolas pro Everson. Quando ele precisou recuar, ele não recuou. Exato. O Everson deu linha de passe fora do gol, que é o natural, porque uma bola seria o óbvio, né? Tocar no Everson pro Everson virar o jogo ou chutar pra frente. Ele tentou, arriscou demais ali uma bola por dentro e acaba saindo o gol sem querer ali
do Pedro Rocha. Ele, Do Pedro Rocha, foi né? Pedro Rocha. Do Pedro Rocha. E fora isso, o Curitiba não atacou mais. Então o Atlético teve um jogo consistente. O Curitiba não incomodou. 2 erros individuais, o Barba fala sobre isso na entrevista, que é muito mais fácil você consertar 2 erros individuais ou 3 jogadores ali no primeiro gol, por exemplo, do que você consertar um coletivo, um volume de jogo. E aí no segundo tempo o Atlético não tem riscos defensivos, mas também diminui seu volume ofensivo. O Dudu entra, tem 1 ou 2 chances ali, mas aí o ímpeto é outro, a confiança vai no pé. O segundo tempo eu já não achei bom do Galo. Não acho que o Atlético fez para merecer o empate ou a virada no segundo tempo e acabou perdendo a partida. Acho que a sua análise está certa, tá? Ok. Acho que sua análise está certa se nós pincelarmos... Recortar o jogo. Recortarmos o jogo. Mas aí o que eu quero saber de Cabido e de Henrique e do torcedor também é: dá para recortar só o jogo? Acho que a análise do desempenho do Rafa tá certo. E não é o resultado. É a análise do desempenho. E aí eu te explico e ilustro. A vitória com o Juventude das Pedras foi muito pior. Mas venceu. Atuou pior do que ontem, mas venceu. Então o resultado foi positivo, um desempenho horroroso pra mim, tá? Ontem teve um desempenho melhor, mas o resultado foi péssimo, que foi um resultado de derrota. Sem separar, acho que a análise fica um pouco mais grave, um pouco mais densa, um pouco mais preocupante. E o torcedor está colocando nesse pacote. Vocês preferem analisar a partida ou coloca-se como um todo? Como um todo e a partida, mas eu não tô com você, CJ. Eu assim, acho que o Atlético melhorou em relação ao último jogo. É isso. O Atlético jogou melhor do que o último jogo. Ponto. Mas eu não tô jogou com o mal. Rafa não, tá? Eu não acho que o Atlético fez um Eu não bom tô com o Rafa jogo. não, eu tô falando que a análise Não, dele você é tá certa. comigo, não vem com essa não. Você acabou de Não, falar não tô não, não tô Você tá não. comigo, não vem Você com acabou essa de falar que Tô o não. Rafa tava certo. Tá certo, porra. Ele tá certo na análise dele. Não que eu concorde, mas ele tá certo. A análise é dele, não minha. Sim, sim. Na análise dele, ele falou, vou recortar o jogo. Ok. É uma análise certa. Se ele pegar os números, ele tá analisando Mas os eu acho que números, até no- tá analisando o desempenho. Eu prefiro analisar como um todo. E como um todo, o Atlético... Tanto que eu comecei falando isso, gente. O Atlético faz muita força pra jogar. Eu acho o time do Atlético ruim. Jogadores não. Mas o time, como um todo, é ruim pra mim. Faz força demais pra jogar. E tem uma questão, CJ, assim, se a gente for pegar as estatísticas, pô, 77% de posse de bola, 23 finalizações, mas que eu me lembro de chances claras mesmo do Atlético. Você teve ali um chute do Coelho, que é muito mais mérito dele, daquela bola que pega na trave, do que realmente uma chance clara. Ali é o Coelho que ele recupera a bola, dribla 2 e chuta de fora da área. Então é uma jogada completamente mérito do Coelho. Mas coletivamente, você tem uma jogada que vem uma jogada pela esquerda, o Renier desvia pro Vitor Hugo, ele finaliza fraco no meio do gol, ela volta e, se não me engano, é o Renier também que faz uma finalização muito ruim. O Hulk chuta depois. Uma finalização do Hulk pra fora. Teve aquela bola que o Hulk ganha dos 2 zagueiros e o Renier tinha tudo pra conduzir mais, invadir a área e finalizar. Ele quer finalizar cedo demais, fraco, no meio do gol. Acho que essas foram as 2 grandes chances do Atlético, que foi no final do primeiro tempo. Eu acho que foi o grande momento do Atlético, o final do primeiro tempo. Pra mim foi o melhor momento do Atlético, que criou, conseguiu chegar e fez o que é a ideia de jogo do Barba. Eu acho que faltou muito pro Atlético. Coragem pra driblar, pra dar passe pra frente, pra tentar ser um pouco mais vertical, pra acelerar o jogo. Eu vejo o time do Atlético muito burocrático, CJ. Então, mas aí é Muito qualidade. burocrático. Mas aí é qualidade ou é coragem? Você usou a Os palavra dois, coragem. Eu acho que é qualidade. Os dois, porque Como aí... um time não funciona, não encaixa. Em vários momentos, a galera do meio de campo tem a bola, tem a oportunidade de dar um passe à frente, prefere dar um passe de lado, porque é mais confortável, é menos arriscado. Os jogadores saem no 1 contra 1 ali pelo lado do campo, preferem tocar de lado, tocar pra trás, tentar cadenciar mais o jogo do que arriscar. O Coelho é o cara que faz o diferente, é o cara que pega a bola e dribla. Você falou, ele pelo menos tenta. Ele vai errar muito, porque ele arrisca muito mais. Então eu acho que faltou um pouco do Atlético jogar mais, como o Barba Domingues espera que esse time jogue. E aí a gente vai entrar no que o Rafa sempre fala. Talvez esse time não tenha as características pra jogar dessa forma. Aí é um outro debate. Mas me incomoda muito o discurso do Barba na coletiva de que, não, eu prefiro o time jogando bem e perdendo do que jogando mal e perdendo. Óbvio que se for pra ganhar jogando mal, eu vou preferir. Mas eu acho que o Atlético não jogou bem. Me chama muita atenção o técnico achar que o time jogou bem e tomar 2-0 do Curitiba, que é um time que até então tinha 3 gols dentro de casa. O Atlético teve 70% de posse de bola porque o Seabra quis. Porque o Curitiba joga assim, em casa, fora de casa, joga no contra-ataque, fecha a casinha e aposta na velocidade do Breno Lopes, do Ronier, do Pedro Rocha, que são jogadores que assim se sentem confortáveis. Então eu acho que o Atlético tem coisas boas pra se apegar melhor do que no jogo anterior, mas ainda assim joga mal. Eu quero ouvir o Cabidão e você no 993169898. Tô bem mais com o Henrique em jogar mal do que com o Mirandinha, que fez o recorte dele lá no jogo. Se você quiser fazer um recorte individual apenas do jogo e analisar, aí tá tudo Só bem. Você que completando, CJ, comenta o que quiser. o dado certinho. Com esse último jogo, o Curitiba tem 5 gols dentro de casa. 2 diante do Atlético e 1 contra do Vasco. Eles só tinham conseguido fazer 2 gols até então, porque um tinha sido do zagueiro do Vasco, cabeceou pra dentro. E O Atlético Ontem tomou fez 2 2 gols com uma finalização. o Curitiba. Ontem Exato. foi uma finalização do Lian. Cabidão, sua análise quer que eu passe aqui, ó. Primeiro, o Barba, ele foi questionado se realmente pediu pra sair do Atlético, porque eu não sei se você
ouviu isso, soube da história? Sempre, né? sempre antenado, CJ. Pois é, ele ficou meio que surpreso. Vou ouvir o Barba falando sobre esse assunto e vou ouvir você. Olha o que o Barba disse. Mi persona. Então ele está convicto, não tomou decisão. Leandro Cabido continua na comando do Atlético também. Pouquíssimos jogos, jogar a toalha. O Igor disse na transmissão ontem, não, eu acho que ele não seria covarde em fazer isso. Seria uma covardia de sair tão cedo. Ele tá aí há pouco tempo, mas né? mais ou menos. Eu concordo muito com o Igor. É, você não mais acha? ou menos. Não, CJ, cada um tem a sua motivação, velho. Você acha que a motivação dele já está acabando? Não estou falando disso. O que eu tô falando é, se ele abandonasse também, a gente não sabe o que pega dentro do vestiário. Né, há algumas semanas atrás a gente estava falando aqui da situação do Hernan Crespo no São Paulo, né? Que a diretoria deu linha nele, né? Aí o treinador não pode abandonar o barco, gente? Claro que pode, óbvio que pode, né? O grande problema que eu vejo aqui, CJ, é que o clima tá ficando... Eu não vou falar insustentável, porque eu acho que ainda não chegou nesse nível, mas o clima tá muito pesado. Qualquer situação vira um grande debate, uma grande discussão. E essa questão, né, da informação que o nosso companheiro Frossar falou sobre a demissão do Barba, né, que ele teria pedido a sua demissão, né, para a diretoria do Atlético, e na sequência o Atlético nega a informação, inclusive o Barba fazendo a mesma coisa, mostra que sim, a gente tem aqui uma situação divergente que pode estar conflitando dentro do clube também, né? Isso é claro, isso é muito evidente, né? Depois de uma coletiva importante que ele deu lá no pós-jogo contra a equipe do Juventude Las Piedras, CJ, a gente já sabia que ontem, se perdesse, chegaria mais situações complicadas ali para gerir do ponto de vista de clima dentro do Atlético, né? Porque a verdade é que quando a gente vai fazer uma análise do Atlético como um todo, eu tenho uma opinião que é um pouco diferente, CJ, do que a gente vê assim. Porque quando o professor ele fala sobre essa questão da motivação, do treino, que os caras precisam disso, que precisam daquilo, etc. Eu não sei se é isso que falta ao Atlético. Honestamente, olhando contra o Curitiba ontem, eu não vi falta de gana. Eu não vi pessoal faltando treino. Falta correr, falta... não falta nada disso, não, CJ. não falta. Falta uma coisa que é fundamental ao jogador de futebol quando ele tá nesse nível. Que é qualidade. Os gols que o Atlético sofreu ontem escancaram pra mim a falta de qualidade do time e também que nós, e a torcida, aí nós, a imprensa e a torcida, obviamente, superestimam esses caras. Eu, mais uma vez, venho aqui e falo, gente, o time do Atlético é fraco. O Atlético, ele tem um time que ele vai sofrer em alguns momentos. Vai sofrer pra ganhar de time ruim, vai perder pra time ruim que é mais organizado que é ele. Definitivamente, eu não consigo enxergar o Atlético vencendo os top do campeonato. E por aí vai, CJ. Vai ser um ano de sofrimento se a coisa não ficar ali um pouco mais unida, né? Porque o que pode fazer com que o Atlético mude um pouco este patamar dele é que os caras comprem a briga do treinador, né? E comprar a briga, CJ, é entendendo também o que ele pede. Porque a verdade é que eu ainda não entendi a equipe do Barba não, tá? E isso é um pouquinho grave, tá? Pois é, você disse sobre o campeonato do Curitiba, que o Curitiba não vai disputar um campeonato na parte de cima. E aí, então, dentro da sua análise do que você viu ontem, o Atlético vai? CJ, os jogos... Agora eu vou pegar o todo. O Atlético não tá demonstrando isso. Mas ele tem condição pra isso. Por mais que o Cabidão tenha razão que hoje, tecnicamente, o que se apresenta não é bom, os jogadores do Atlético, fiz questão de abrir aqui rapidamente a tabela de classificação. Cara, eu não pego mais do que 4 ou 5 clubes que têm jogadores melhores do que o Atlético. Mas isso que eu tô te falando, os jogadores são bons. Pois é, os jogadores são bons. Você olha pro mas como um time como um todo, eles não funcionam. Se eles forem jogar sinuca, se eles forem jogar peteca, jogarem tênis, seria ótimo, porque aí pegaria um individual, um mano a mano. Aí é que agora, tá, aí é a parte time? Aí é a parte que eu discordo. Acho que a nossa memória afetiva com esse time do Atlético é muito grande. Não, você não acha que os caras são bons? A gente acha que o Renan Lodge é o do Atlético de Madrid, a gente acha que o Hulk é do Hulk de 3, 4 anos atrás, a gente acha que o Maicon é o que jogou bola no Corinthians, a gente acha que o Lianco, a gente acha que o Lianco é o jogador que entregou antes da lesão que ele pode... Gente, não, mas não são bagres. O time, não tô falando que são bagres, CJ, também no Campeonato Brasileiro são poucos bagres. Mas eu acho que isso que o Cabidão tá falando, eu acho que não é questão da qualidade. O Cabidão sabe que os caras jogam bola. Tanto que ele tá falando aqui, pô. Esses caras já mostraram que jogam bola. E eu acho que tem alguns casos que... O exemplo do Lianco e do Renan Lodge, que ontem ficaram bem escancarados. Eu acho que falta, às vezes, colocar o pezinho no chão e ver que a fase não tá boa, CJ. O Lianco, quando ele chegou no Atlético,
Por que ele ganhou a torcida e conquistou a vaga dele de titular? Porque ele jogava sério. Ele entrava, ele jogava sério, quando precisava de zagueirar, ele zagueirava, mostrava a qualidade que ele tem na saída de bola, na hora de desarmar o adversário, mas ele jogava sério. Quando ele entrava em alguma discussão com o adversário, era alguma coisa do jogo, porque ele é um cara que vive o jogo, que vibra com o jogo, mas ele não se perdia em provocações. O Lhanco no próprio clássico, até no clássico nos Estados Unidos, lá na Disney, o Lhanco ele arrumava confusão o tempo inteiro, mas que era ali do jogo, e ele não se deixava perder. O Lhanco ontem, o que mais me chamou a atenção é que no erro dele não é nem o erro técnico. É que parece que ele tá desatento com a partida. Parece que ele não vê o cara que ele... Parece que ele não vê o Pedro Rocha que tá chegando pra pressionar ele. Mas acho porque que ele não o viu passe mesmo, dele é displicente. E aí é o que mais chama a atenção, Cabito. O cara foi pressionar ele, era um atacante, ele recebe a bola olhando o campo inteiro, não é um cara que vem nas costas dele. Aí na hora que ele tá de lado, ele não percebe o cara vindo pressionar ele. O Renan Lodge a gente fala muito do Paquetá, falou do Danilo, do Gerson, jogadores que vieram pro Brasil buscando uma oportunidade na seleção brasileira pensando em Copa do Mundo. O Renan Lodge foi a mesma coisa. Todo mundo elogiou o Atlético quando trouxe o Renan Lodge. Eu fui um dos que mais elogiei, porque sei da qualidade que o Lodge tem. E da evolução que o Renan Lodge teve, não só no Atlético de Madrid, mas que ele teve ao longo da carreira dele, principalmente na Arábia Saudita. Era um cara que defensivamente tinha suas dificuldades no Atlético Paranaense, no Atlético de Madrid, e melhorou isso ao longo da carreira dele. Mas no Atlético, os dois não estão mostrando isso. Então acho que às vezes é reconhecer que o momento não tá bom, faz o feijão com arroz, entra, joga sério. Não tô falando que o pessoal tá fazendo o corpo mole, nem nada disso, porque eu não sei de quem o Barba tava falando. Mas se o momento não tá ajudando, aí principalmente o Lhanco, segura um pouquinho o personagem e joga mais bola. Mas vocês concordaram com a gente. Os caras são ótimos Não, jogadores. eu sou vocês, Lhanco, jogam muita bola, Lodge, pô. são São ótimos bons jogadores. jogadores. Mas Eu o momento é ruim. Eu não É concordei. isso. Eu não concordei. Você Você não os acha caras que o bagam? Lhanco e o Lodge são ótimos jogadores? Não, eu não falei que os caras são bagos. Então, Você falou eu que é tô muito falando, ruim. não, eu estou falando que o time, a gente tem uma memória afetiva de um time que não existe. E esse time que existe, que é o Real, é 12º lugar do Campeonato Brasileiro, Então, gente. mas do time. O time que a gente imagina vai brigar pelo G4. Vários jogadores, Vai vários brigar pelo jogadores G4. poderiam estar jogando como titulares em outra equipe ou numa fase boa. E aí eu não falo de anos atrás não, ô Cabidão. Quando você olha o pedigree, o currículo, o histórico Joga, e mas- também os caras, você fala, bom jogador, pô, bom jogador. Quando trouxe, Cabidão, janelas enaltecidas e elogiadas, mas os caras não encaixam Ó, como um time, Vamos velho. lá.